De volta com o direto do plenário, já com imagens do início da segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos. Em nome do ministro-presidente Ricardo Lewandowski, eu justifico que, continuando algumas audiências de urgência por ele pediu-me que reabrisse os trabalhos. Assim que puder, ele retornará à presidência desta sessão. E quanto à ação direta de inconstitucionalidade que estávamos a cuidar, que é a ação direta 1923, considerando que ainda não voltaram o ministro Luiz Fux e o próprio ministro-presidente, eu consulto os senhores ministros se poderia suspender esse julgamento até para a volta do presidente Lewandowski, e então nós chamaríamos um outro processo para, na sequência, assim que o presidente estiver, ministro Fux, porque ele teve que se atrasar um pouco, de maneira justificada por excesso de audiências urgentes. Apregou, então, da minha relatoria, com sustentação oral, o recurso extraordinário 675.978, sendo recorrente Écio Cristino Silva e outros, e recorrido o Estado de São Paulo, atuando vários amici curiae. Eu vou fazer a leitura, inicialmente, do relatório, e, na sequência, ouviremos as sustentações orais. Este recurso extraordinário foi interposto com base no artigo 102, inciso 3 e a linha A da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: servidores públicos estaduais aposentados, base de cálculo para os descontos previdenciários e imposto de renda, aplicação do redutor salarial e, após os descontos legais, recurso provido. Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados, e os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido contrariado ao artigo 37, inciso 11 da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional 41 de 2003, sustendo que, aspas, os descontos feitos para que o valor recebido esteja no limite estabelecido pelo Estado recai sobre o subsídio mensal recebido, ou seja, o saldo decorrente da operação salário bruto menos redutor, quando o correto seria calcular os descontos previdenciários e imposto de renda sobre os vencimentos integrais, e apenas aí, se o resultado superasse o subsídio bruto do governador, é que se aplicaria um redutor salarial visando adequá-lo ao subteto, fecho aspas. Concluem que, aspas, a expressão remuneração percebida, constante no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, deve ser interpretada como o valor líquido da remuneração montante, este sim, que não pode ultrapassar o subsídio mensal do governador do Estado. O correto é adotar os vencimentos integrais sem deduções como base de cálculo dos descontos previdenciários e do imposto de renda. Apenas no caso de o valor resultante ainda superar o redutor salarial mensal bruto do governador é que se aplicaria o redutor salarial previsto no artigo 37(11) da Constituição Federal, para que a importância não ultrapasse o limite constitucional previsto, fecho aspas. Pedem o provimento do presente recurso extraordinário para que as deduções legais sejam realizadas antes da aplicação do teto remuneratório previsto na Emenda Constitucional 41 de 2003, aplicando-se posteriormente, caso o valor resultante ainda supere o teto vigente, o limite remuneratório que consta na referida emenda constitucional. O plenário virtual reconheceu a repercussão geral da matéria debatida em 21 de março de 2013. A União, o Estado do Rio Grande do Sul, Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Servidores Efetivos e Estáveis da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, Sindileges, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, AJURES, Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Rio Grande do Sul, Sindifisco, Associação de Fiscais e Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul e Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul foram admitidos como amici curiae. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, esse é o relatório. E antes de ouvir a sustentação, as sustentações orais, eu então só situo, parafraseando, que aqui o que se discute é a base de cálculo
para fazer incidir o imposto de renda e descontos previdenciários é sobre o valor total do que poderia ser recebido, ou após se chegar ao teto, o abate-teto, é que se teria a base de cálculo para cobrar imposto de renda e descontos previdenciários. Essa é a tese que estamos discutindo. Eu, então, convido o doutor Valdir Francisco Honorato Júnior, inscrito, para falar pelo Estado de São Paulo. Consulte se está presente. Vossa Excelência tem até 15 minutos para proferir a sua sustentação e está com a palavra. Obrigado. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. Como bem situado no relatório da eminente ministra Carmen Lúcia, a discussão não está sobre a constitucionalidade ou não do teto remuneratório, mas sim sobre a base de cálculo. Os recorrentes sustentam que o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal prevê a incidência do teto remuneratório apenas no segundo momento, ou seja, após a realização dos descontos legais. O único argumento dos recorrentes é que a expressão remuneração percebida deve ser interpretada como o líquido. Segundo os recorrentes, tal interpretação é autorizada pelo fato do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, ter utilizado o termo em espécie, quando se referiu ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tal compreensão é equivocada, pois o termo em espécie, na verdade, visa especificar a situação diferenciada dos membros da magistratura, que, além do subsídio, percebem outras verbas de natureza indenizatória que estão excluídas do teto remuneratório. Por exemplo, auxílio moradia. No caso específico, no Estado de São Paulo, a Lei Complementar número 180/78, em seu artigo 61, estabelece que remuneração é retribuição paga mensalmente ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, compreendidas nesse o valor padrão, mais as demais vantagens, como adicionais e gratificações. Já o significado de subsídio é extraído da própria Constituição Federal, no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição, que estabelece que o prevê como parcela única, vedado o acréscimo de qualquer outra gratificação adicional, abono, prêmio, verbo de representação ou outra espécie remuneratória. Como bem anotado no parecer da Procuradoria-Geral da República, deve-se, na busca do valor da remuneração, deve-se comparar valores da mesma ordem, ou seja, valor bruto com valor bruto, para em seguida aplicar os descontos legais. A interpretação pretendida pelos recorrentes geraria graves distorções no sistema remuneratório dos servidores, pois possibilitaria que os agentes fiscais de renda, no caso do Estado de São Paulo, a percepção de remuneração maior do que o subsídio do governador do Estado de São Paulo. Eu agradeço a ministra Carmen Lúcia. Vossa Excelência pode prosseguir na sustentação oral. Obrigado. Aliás, na linha da pretensão dos autores, os servidores, em geral, poderiam, inclusive, perceber remuneração superior ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, pois o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal sofreriam as deduções legais e cairiam abaixo desse valor bruto dos subsídios, ao passo que os servidores, em geral, estariam recebendo um valor líquido equiparado ao bruto dos ministros do Supremo. Isso é uma distorção, porque essa pretensão ser colhida, na verdade, quebraria essa hierarquia criada na Constituição Federal. Porque, quando se decidiu pelo sistema de teto remuneratório, estabeleceu-se como parâmetro
os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos governadores e dos chefes do Legislativo. E como, então, admitir que um servidor que esteja abaixo do cargo máximo na esfera estadual, municipal, sabor federal, perceba essa remuneração superior ao subsídio dessa autoridade máxima? Então, na verdade, essa pretensão dos autores que não encontram amparo na Constituição Federal representa mais uma burla ao teto remuneratório. Dessa forma, o Estado de São Paulo pede o desprovimento do recurso extraordinário, até porque as razões do recurso extraordinário não trazem nenhum subsídio capaz de infirmar o acordo recorrido. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Temos mais uma? Pois não. Eu convido a doutora Lívia Depra Camargo Susbach para falar em nome do Estado do Rio Grande do Sul como amicus curiae, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssima senhora ministra relatora, Carmen Lúcia, em nome de quem cumprimento os demais ministros e ministra, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. Senhoras e senhores, boa tarde. O Estado do Rio Grande do Sul ingressou nesse feito na qualidade de amicus curiae, razão pela qual vem aqui corroborar os argumentos trazidos pelo Estado de São Paulo nas contrarrazões ao recurso extraordinário, bem como aqui na tribuna, salientando os seguintes aspectos, de forma rápida. Primeiro, o fato de que, em momento algum, o legislador constituinte fez referência a valor líquido para a incidência do teto constitucional no inciso 11 do artigo 37. Segundo, o valor extrateto não pertence ao servidor, já que indevido, mas sim ao ente público pagador, de modo que fere o dispositivo constitucional a pretensão de que as contribuições previdenciárias e o imposto de renda incidam sobre o valor bruto, sem aplicação do redutor constitucional. A pretensão recursal contraria os motivos que ensejaram a edição da Emenda Constitucional 41, dentre eles, impedir a remuneração excessiva no serviço público. Como dito pelo colega, entender-se em sentido contrário pode gerar grandes distorções em termos de vencimentos no serviço público. No caso específico do Rio Grande do Sul, o acolhimento da tese dos recorrentes e a sua repercussão, com a alteração na forma de cálculo dos vencimentos de todos os seus servidores, ocasionaria uma repercussão mensal no percentual de 72% a 100%, variando conforme o poder ou a empresa estatal, dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda do nosso Estado, referentes à folha do mês de março de 2015, o que alcança aproximadamente a R$ 52.145.000 anuais, conforme o quadro demonstrativo colacionado aos memoriais que entreguei a Vossas Excelências. Assim, brevemente, pela inconstitucionalidade flagrante do pleito dos recorridos e em face da grande repercussão que o sucesso desse, com a alteração da forma de incidência do teto constitucional, ocasionaria ao Estado do Rio Grande do Sul, financeiramente fragilizado, como muitos demais estados da Federação, na qualidade de amicus curiae, requer o desprovimento do recurso extraordinário interposto, mantendo-se o entendimento adotado na origem. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Eu concedo a palavra, aliás, devolvo a palavra à ministra Carmen Lúcia, que é relatora do recurso extraordinário. Senhor presidente, senhores ministros, como eu relatei inicialmente, o que se questiona aqui é se a base de cálculo para a incidência do imposto de renda e dos descontos previdenciários é o total aqui, pretensamente, teria direito o servidor ou aposentado, ou se faria o abate-teto, aplicar-se o redutor, e aí incide imposto de renda e descontos previdenciários. Este que é o objeto da ação e que, então, estamos discutindo neste caso. Se o valor líquido recebido pelo servidor, remuneração, proventos descontados, o imposto de renda e a contribuição previdenciária seria a base de cálculo, se o valor bruto da remuneração provento sem os descontos legais. Eu registro inicialmente que a aplicação do redutor da remuneração proventos do teto, conhecido como abate-teto na doutrina, previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição, alterado pela Emenda Constitucional 41 de 2003, é objeto de outros recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida e estou descrevendo cada um. São, parece que, 8 recursos extraordinários
mas 6 recursos extraordinários, mas nesta ação, e, portanto, neste recurso, o questionamento é distinto daqueles outros, porque a matéria não se relaciona à submissão ao teto de determinadas parcelas remuneratórias, mas ao que seria a base remuneratória para aplicação do teto, a dizer se a base é o valor total das remunerações ou se é o valor líquido apurado após as deduções previdenciárias e do imposto de renda. Consta do voto condutor do acórdão recorrido, aspas, o pedido dos autores restringe-se à base de cálculo para aplicação do redutor constitucional. Assim, diferencia-se das inúmeras demandas ajuizadas por servidores públicos, notadamente do cargo de agente fiscal de rendas, em que se pleiteia a não aplicação do redutor salarial sob a alegação de violação ao princípio do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos. Após a emenda constitucional número 41 de 2003, a remuneração máxima dos apelantes é o valor do subsídio do governador, qual seja 14.850, e sobre este montante é que se passam a incidir os descontos legais. Não há que se falar, por exemplo, em remuneração de R$ 42.609,20, posto que excede o máximo previsto na Constituição Federal. Impertinente a referência dos apelantes ao Manual do Imposto de Renda ano 2008. Autorizar cálculo diverso resultaria em burla ao princípio do redutor constitucionalmente instituído. Não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, da legalidade ou da irredutibilidade de vencimentos. Antes, o critério deve ser o mesmo. Se o teto é considerado sem a correspondente dedução dos valores relativos a imposto de renda e desconto previdenciário, outro tratamento não deve ser dado aos rendimentos do servidor que a ele devem se alinhar. Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, isto se teve na origem. Estabelece o artigo 37, inciso 11 da Constituição, aspas, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ainda há a listagem de outros, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Fecho aspas. Para os recorrentes, a remuneração que não poderia ultrapassar o teto fixado na Constituição da República corresponderia ao valor líquido recebido após os descontos legais obrigatórios, quero dizer, recolhidos o imposto de renda e as contribuições previdenciárias, o valor remanescente é que não poderia ultrapassar o teto. Para o recorrido, aspas, tanto a remuneração como o subsídio a que se refere a norma constitucional compreende o valor total previsto para o cargo, que não é necessariamente o valor a que faz jus o servidor, isto porque a parcela excedente ao teto não constitui valor a que faz jus o servidor, mas, ao contrário, por indevido, é retido e permanece com o erário, fecho aspas. Comentando este inciso 11 do artigo 37 da Constituição da República, o professor José Afonso da Silva pondera, aspas, a emenda constitucional número 19 de 1998 modificou o sistema remuneratório dos agentes públicos com a criação do subsídio como forma de remunerar agentes públicos e certas categorias de agentes administrativos, civis e militares. Usa a expressão espécies remuneratórias como gênero que compreende o subsídio, o vencimento singular, os vencimentos plural e a remuneração. A má política de recursos humanos em todos os níveis de governo possibilitou enormes distorções no sistema remuneratório do serviço público, de tal sorte que alguns servidores, por diversos meios legais até, ou mesmo na via judicial, obtiveram vencimentos muito acima da média do funcionalismo, enquanto a massa dos servidores públicos sempre esteve mal remunerada.
Em consequência, afirma o professor José Afonso, dessas distorções os governantes, em vez de implementar uma política de pessoal condizente com o interesse público, passaram a buscar mecanismos para tolher esses abusos de uns poucos. Com isso, se vão enxertando na Constituição minúcias regulatórias despropositadas e nem sempre eficazes enquanto perdurar a desastrosa política de recursos humanos no serviço público. A fixação de limites e tetos para a remuneração dos agentes públicos é um desses mecanismos, fecho aspas, cito o comentário contextual à Constituição, a folhas 340, na edição de 2008. Também estou citando, deixo de ler, observações que fiz sobre esse tema exatamente no mesmo sentido. E digo que, sobre este ponto, José dos Santos Carvalho, filho, entre outros, afirma, aspas, sujeitar-se ao teto remuneratório qualquer tipo de remuneração dos servidores, além de proventos e pensões, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de quaisquer outra natureza, está no Manual de Direito Administrativo. No caso presente, em seu parecer, a Procuradoria-Geral da República asseverou, aspas, nestes autos, discute-se o teto constitucional remuneratório, se deve incidir sobre o percebido pelo servidor antes ou depois das deduções previdenciárias e de imposto de renda, diga-se, se a redução imposta pela Constituição deve ser aplicada sobre a remuneração bruta ou sobre o valor resultante da totalidade recebida menos os referidos descontos legais. Para tal conclusão, afirma o Procurador-Geral, necessário, em primeiro lugar, esclarecer qual a correta interpretação do seguinte trecho do citado dispositivo constitucional. A remuneração e o subsídio não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Impõe-se, nesse contexto, compreender os conceitos de remuneração e de subsídio. No que se refere à expressão remuneração, ressalte-se que a própria legislação dá ao termo sentidos diversos, ora dando à terminologia caráter mais amplo, ora restringindo sua significação. Percebe-se assim, na acepção mais extensiva, que remuneração é a designação genérica dada à totalidade de valores pecuniários recebidos pelo servidor, ativo ou inativo, como retribuição pelo exercício do respectivo cargo público. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Nesta linha, estabelecido que a remuneração constitui valores recebidos como contraprestação pelos serviços prestados à administração pública e que subsídio é a remuneração paga aos agentes públicos, políticos e aos membros de poder em parcela única, ambos compreendendo o valor total previsto para o cargo, e voltando-se ao artigo 3711 da Constituição, denota-se que o teto remuneratório deve incidir sobre o montante integral pago ao servidor, ou seja, sobre sua remuneração bruta. Isto porque, nos termos exatos da redação constitucional, o redutor tem aplicação sobre a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional. Tal conclusão é robustecida, inclusive, pelo fato de que o parâmetro para a incidência do limite remuneratório, o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal, é verificado em sua totalidade, sem quaisquer descontos, não se mostrando razoável realizar a comparação para fins de redução com o valor líquido a ser recebido pelo servidor. Deve-se, portanto, comparar valores da mesma ordem, valor bruto com valor bruto, para em seguida aplicar os descontos devidos. Se assim não fosse, estar-se indo dando à norma do limite remuneratório exegese mais elástica do que se permite, uma vez que a imposição do teto remuneratório teve também os seus propósitos, entre seus propósitos, hierarquizar o serviço público de forma a evitar distorções, como a do subordinado, que perceba mais do que o seu superior máximo, ficando também por esta razão demonstrado que a comparação deve ser feita com base na mesma grandeza, sobre os valores brutos desta arte. Tem-se, portanto, que as deduções do imposto de renda e de contribuições previdenciárias devem incidir após a aplicação do chamado abate-teto. Além disso, realizar como pretendido pelos recorrentes a aplicação do redutor remuneratório após as deduções do imposto de renda constituiria afronta ao princípio da capacidade contributiva, consignado no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, que é transcrito.
Por outro lado, o artigo 43 do Código Tributário Nacional dispõe que o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido produto do capital do trabalho da combinação de ambos, de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Nessa linha, transparece a ideia de que o imposto de renda somente pode incidir quando ocorrer acréscimo patrimonial, e cita-se doutrina. As mencionadas normas e princípios deixam evidenciado que não se pode considerar, para fins de incidência tributária, os montantes não percebidos em virtude da aplicação do teto constitucional. Essas verbas não adentram o patrimônio dos servidores e nem serão por eles usufruídos, de modo que não se pode cogitar da incidência de tributos sobre elas. Se fosse possível a ultimação de tais retenções em momento anterior à aplicação do abate-teto, inevitavelmente o Estado estaria fazendo incidir tributos sobre base econômica não disponibilizada pelo sujeito passivo. O servidor público cujos rendimentos foram submetidos ao teto constitucional em clara ofensa ao princípio da capacidade contributiva e da vedação da utilização do tributo com efeito de confisco. Nesta hipótese, ao final, o valor pago pelo servidor se daria sobre uma base econômica maior do que aquela efetivamente posta à sua disposição. Acontecendo assim, de uma só vez, o Estado enriqueceria ilicitamente e o contribuinte sofreria decréscimo patrimonial sem causa legítima. Reforça a conclusão a análise dos próprios critérios materiais de ambos os tributos, imposto de renda e contribuição previdenciária, que pressupõe a existência de acréscimo patrimonial, no caso do imposto de renda, e de vencimentos, subsídios, aposentadorias ou pensões efetivamente disponibilizadas ao servidor. Pode-se asseverar, assim, que a retenção do imposto de renda, bem como a contribuição previdenciária, somente pode ocorrer após a aplicação do teto constitucional, de forma a incidir o redutor, portanto, sobre a remuneração bruta do servidor. Ante o exposto, o parecer da Procuradoria é pelo desprovimento do recurso extraordinário, fecho aspas. A discussão sobre a interpretação do artigo 37, inciso 11 da Constituição não é nova neste Supremo Tribunal Federal, que em reiterados julgamentos tem afirmado a autoaplicabilidade dos limites traçados pela Emenda Constitucional 41, do exemplo, o recurso extraordinário 372, 369, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, dentre outros. Recentemente, na assentada de 2 de outubro de 2014, no julgamento do recurso extraordinário 609-381, relatado pelo ministro Teori Zavascki, este plenário decidiu: Constitucional, teto de remuneração, emenda constitucional 41, eficácia imediata dos limites máximos nela fixados, excessos, percepção não respaldada pela garantia da irredutibilidade. No inciso 1 da emenda, a observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. E, em seu voto, o ministro Teori Zavascki, que eu transcrevo, trata exatamente do ponto tal como aqui defendido. Ao contrário do que defendem os recorrentes, portanto, a expressão remuneração percebida não deve ser lida como valor líquido da remuneração. Porque o artigo 37, inciso 11 da Constituição, alterado pela Emenda Constitucional 41, é taxativo ao fixar, repete-se, que a remuneração, os proventos, pensões, outra espécie remuneratória não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal e no âmbito, tanto no Estado quanto no município, segundo as regras ali previstas. Segundo lugar, porque o subsídio mensal em espécie pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal e adotado como teto máximo para todos os servidores públicos e agentes políticos corresponde a valor bruto fixado em lei e sobre ele incide o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Acolher o pedido dos recorrentes para se adotar como base de cálculo do imposto de renda e da contribuição previdenciária valor superior ao do teto constitucional a ele aplicável, que, no caso, corresponde ao subsídio do governador do Estado de São Paulo, importaria em afronta ao princípio da igualdade e da razoabilidade,
Contraria o princípio da igualdade, porque os próprios ministros do Supremo Tribunal pagam imposto de renda e contribuição previdenciária sobre o valor integral dos subsídios, no valor estipulado em lei como teto geral constitucional. Afronta o princípio da razoabilidade por desafiar os fundamentos do sistema tributário, previdenciário e administrativo na definição e na oneração da renda de que são remunerados pelos cofres públicos. Essa limitação constitucional do valor pago a título de remuneração, proventos, subsídio, importa também limitação ao poder de tributar do Estado, que não pode exigir tributo sobre valor que não poderia pagar a outrem, em detrimento de toda a cidadania. O mesmo se diga quanto à possibilidade de cobrança de contribuição previdenciária sobre valor pago indevidamente superior ao teto, que não poderia acontecer. Como destacado na manifestação da União, aspas, se o valor líquido das remunerações e subsídios de qualquer servidor pudesse atingir o valor bruto dos subsídios dessas autoridades, os ministros do Supremo Tribunal Federal, governadores e prefeitos, ao revés, deixariam de ocupar os cargos mais bem remunerados. Por isso, é intuitivo que o abate-teto incida sobre o rendimento bruto do servidor, sendo mantido o paralelismo entre as contraprestações salariais, valor bruto, servindo de limite ao valor bruto, e não valor bruto como limite ao valor líquido. A observância das regras constitucionais atinentes aos tetos fixados no sistema remuneratório brasileiro decorre, como observei no julgamento da medida cautelar 3831, da necessidade de saber o cidadão brasileiro a quem paga e, principalmente, quanto paga a cada qual dos agentes que compõem os quadros do Estado, pelo que não poderiam os recorrentes valerem-se de aplicação desvirtuada de comando moralizador assecuratório de princípios republicanos. Se esclarecer, por fim, que a remuneração que eventualmente supera o teto ou subteto constitucionais não é em si ilegal, porque as parcelas que a compõem, gratificações, vantagens pessoais, por exemplo, em geral, estão pautadas em atos administrativos cuja presunção de constitucionalidade não está em questão. O que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro é a possibilidade de recebimento dos valores que superarem o teto e subteto constitucionalmente fixados, tanto que este Supremo Tribunal, no julgamento do mandado de segurança 24.875, reconheceu a possibilidade de recebimento automático dessas parcelas em decorrência de futura elevação do subsídio de ministros do Supremo Tribunal Federal, teto, e do subsídio dos demais agentes políticos elencados no inciso 11 do artigo 37 da Constituição, tido como subtetos. No caso, os recorrentes são servidores públicos estaduais, aposentados, vinculados ao Poder Executivo paulista, agentes fiscais de renda, cujos proventos estão limitados ao subsídio do governador, subteto, na data do ajuizamento fixada em 14.850, como assentado no acórdão recorrido. Pelo exposto, senhor presidente, senhores ministros, eu voto no sentido de negar provimento ao presente recurso, fixando a seguinte tese com repercussão geral. Subtraído o montante que exceder o teto e subteto previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição, tem-se o valor que vale como base de cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária. É como voto, senhor presidente. Pois não. Eu vou tomar os votos de forma individualizada. Ministro Roberto Barroso, como vota? Eu estou integralmente de acordo, presidente, louvando o voto cuidadoso da eminente ministra Carmen Lúcia. Até fiquei tentado pela tese, era boa, mas acho que os argumentos são irrespondíveis e eu estou de acordo também com a tese fixada em repercussão geral, de modo que acompanhe a relatora. Pois não. Ministro Teori? De acordo. Ministra Rosa? Também, senhor presidente, louvo o belo voto da ministra Carmen Lúcia e acompanho sua excelência. Pois não. Ministro Luiz Fux? Com a relatora. Ministro Dias Toffoli? Cumprimento pelo belo voto e acompanho a eminente relatora, senhor presidente. Com a relatora. Ministro Gilmar Mendes? Também. Ministro Marco Aurélio? Presidente, num país em que tantos buscam teto, alguns buscam fugir do teto. É o caso desses agentes fiscais aposentados e pretendem cotejar coisas distintas
no tocante ao paradigma, considerando-se o bruto, e no tocante, né, ao que deverá ser percebido, o líquido. A equação não fecha. Acompanho a relatora. Pois não. Eu também acompanho, ministra relatora, excelente voto, cumprimentando-a pelo esforço feito. Eu me permito apenas uma pequena sugestão na redação da conclusão. Claro. É uma bobagem, como a definida após a definição, eu sugeriria talvez estabelecida após a... É um lapsus, cala-me. Obrigado. Então, por unanimidade, julgaram... Por unanimidade, então, negaram provimento ao presente recurso, fixando a tese enunciada pela eminente relatora por unanimidade. Vou chamar o ministro, a questão de ordem do ministro Barroso. É a de, né? É a de... Tá bem. Senhores ministros, nós temos aquela questão da OS, mas são quase 6 horas. Eu acho que é uma matéria que renderá muitas discussões. E eu, então, proporia a vossas excelências que nós sobrestássemos o julgamento, iniciássemos logo na primeira hora da sessão de amanhã. Se todos estiverem de acordo, porque senão teríamos que ultrapassar muito tempo e todos têm compromissos, audiências e outros afazeres. Eu, então, chamaria agora, a pedido, inclusive, do ministro Barroso, uma questão de ordem na medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 4.413, que procede do Distrito Federal, sendo relator o ministro Joaquim Barbosa. E aqui, a última decisão que nós temos é a seguinte: após o voto vista da senhora ministra Ellen Grace, deferindo parcialmente o pedido de cautelar, o relator indicou adiamento, ausentes tais e tais pessoas e a outras, enfim, intercorrências. Então, o ministro Joaquim Barbosa deferia a medida cautelar, a ministra Ellen Grace deferia parcialmente a cautelar. E agora a palavra está com o ministro Roberto Barroso. Presidente, aqui é uma questão tanto singular que eu pediria 1 minuto da atenção do tribunal, que cuida-se de definir, presidente, se o ministro Joaquim Barbosa já votou ou não votou neste caso. Existem 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Em ambas, a questão de fundo é um conflito de competência entre ISS e ICMS, com relação ao serviço de composição gráfica aplicado em objetos que serão entregues ao contratante. Portanto, a questão de fundo é saber se sobre serviço de composição gráfica deve incidir ICMS ou ISS. Essa é a questão de fundo. E aí, fora distribuída uma primeira ação, 4.389, para o ministro Joaquim Barbosa. E uma segunda ação, a de número 4.413, foi distribuída ao ministro Eros Grau. O ministro Joaquim Barbosa suscitou a existência de 2 ações tendo o mesmo objeto, que era o mesmo dispositivo da lista anexa à lei complementar do ISS, encaminhou o ministro Peluso, e o ministro Peluso disse: as 2 ADINs têm o mesmo objeto. Portanto, existe prevenção e ambas devem ficar com o ministro Joaquim Barbosa, de modo que a que estava com o ministro Eros Grau foi redistribuída ao ministro Joaquim Barbosa. E o ministro Joaquim Barbosa tratou as 2 ações como se efetivamente versassem sobre a mesma questão, tivessem o mesmo objeto. E aí, disse o ministro Joaquim Barbosa no seu voto, porque ele pediu pauta para as 2 e votou conjuntamente as 2 ações. Disse o ministro Joaquim Barbosa: senhor presidente, o tema abordado nestas ações diretas remete a 3 questões constitucionais de grande repercussão na quadra temporal desta Corte e da nação.
refiro-me à garantia tributária do Pacto Federativo, à obsolescência do modelo civilístico de tributação e à segurança jurídica que deve reger as expectativas do contribuinte. E aí, votou no sentido de conceder a medida cautelar nas duas ações. A ministra Ellen Grace pediu vista e, no voto vista, a ministra Ellen Grace sustentou o seguinte: as duas ações não são idênticas. Uma tem o objeto mais extenso do que a outra. E, disse a ministra Ellen, quanto à primeira, na verdade, quanto a 4.413, eu acompanho o ministro Joaquim Barbosa na concessão da medida cautelar. E disse ela, quanto à segunda, eu não acompanho. E aí, o que aconteceu? Eis aqui o voto da ministra Ellen Grace, a brevíssima passagem. Ante todo o exposto, voto por acolher apenas em parte a medida cautelar para suspender a invocação pelos municípios do subitem 13.05 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003, apenas no que diz respeito à produção e fornecimento de embalagens, sem prejuízo de que persista a existência do ISS, quanto ao fornecimento de bulas, etiquetas, adesivos, manuais de instrução, rótulos e outros, que o bem fornecido configure mero suporte para a atividade gráfica. Portanto, ela discordou do ministro Joaquim em relação à segunda ADIM. Aí, o que faz o ministro Joaquim? Ao identificar que a ministra Ellen Grace tratou como coisas diferentes, ele diz assim, pois é, vou fazer o seguinte, e essa é a questão central sobre a qual gostaria de ouvir o tribunal, até porque muitos colegas participaram da sessão. Diz o ministro Joaquim, pois é, vou fazer o seguinte, indicar adiamento da segunda, porque Vossa Excelência, a ministra Ellen, está concordando com o meu voto na primeira. Como fiz uma análise única para as duas ações, indico adiamento na segunda e continuamos a análise só na primeira. E aí, na primeira, o tribunal acompanhou a posição do ministro Joaquim e a segunda ele indicou adiamento, mas ele tinha feito um único voto para as duas. Portanto, o voto que existe no sistema, inclusive, é um único voto para as duas ações diretas. Vem a ministra Ellen e diz, eu entendo que as duas ações não são idênticas. Acompanho na primeira e não acompanho na segunda. O ministro Joaquim diz, bom, então vamos votar a primeira, que Vossa Excelência concorda, e eu indico o adiamento na segunda. Ponto. É isso que nós temos. A questão, portanto, é saber se nós devemos considerar que o ministro Joaquim Barbosa já votou, porque ele de fato juntou o voto, ou se nós devemos considerar que a indicação de adiamento que ele fez foi, na verdade, uma retirada do seu voto, hipótese, então, em que eu deveria votar na segunda Excelência, ação. me permite? Claro. Como ficaria o segundo voto sem o primeiro do relator? Eu teria uma outra observação que talvez supere esta questão trazida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Qual seja, aqui a ação que foi julgada a inteira foi em relação a cautelar. E essa outra foi sobrestada, também quanto a cautelar. E este tema, eu penso, estava agora aqui a dialogar com o ministro Gilmar, é um tema que nós temos que revisitar, porque este tema, entrar nesse detalhamento da embalagem, no que foi colocado na embalagem, está criando mais problema do que solução à decisão. Eu sugeriria, talvez, de que o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, tendo
em vista que a decisão em uma delas foi em cautelar e a outra se iniciar um julgamento e depois se criou essa dificuldade de compreensão, se o relator votou ou não votou, também em medida cautelar, eu sugeriria, senhor presidente, e a Vossa Excelência, aos colegas e principalmente ao relator, que é quem conduz o processo, de trazer já todos os dois aparelhados para se julgar o mérito das duas ações diretas. E essa questão de se votou ou se não votou fica superada. Mesmo porque, presidente, Pois não, ministro a saudade do ministro Joaquim Barbosa não nos permitiria alijar o voto proferido por Sua Excelência. Mas, não, eu acho a ideia do ministro Toffoli boa e acho que podemos acolhê-la. Quer dizer, que o ministro Joaquim Barbosa votou, eu não tenho dúvida. O que está em questão é saber se ele retirou o seu voto, entendeu? Se ele... Talvez essa solução, já que esperamos... Então, não precisamos decidir essa questão. Não precisamos Vamos decidir a questão trazer de fundo. Presidente, eu estou de acordo com essa sugestão do ministro Dias Toffoli. Se todos estiverem de acordo, procedemos dessa forma. Então, Vossa Excelência resolve a questão de ordem no sentido de, digamos assim, adiar esse julgamento e trazer esse julgamento... Eu diria, vamos adiar para fazer o julgamento definitivo e não mais o julgamento da cautelar. Adiamento para que a situação seja apreciada no mérito. E ainda resolve o problema que o eminente advogado postulava o direito de sustentar porque o relator não estava presente e portanto, fizermos o julgamento definitivo, o advogado sustentará normalmente e acho que compõe-se harmoniosamente todos os interesses. De modo que, então, nós resolvemos a questão de ordem no sentido de trazer o processo para julgamento definitivo, sem submeter a cautelar a ratificação do tribunal. Eu não sei se o caso seria, porque Vossa Excelência trouxe em questão de ordem, porque nem precisaria de ser uma solução à questão, que a questão seria se houve ou não houve. Vossa Excelência fica decidido, talvez, sem se levantar. Não sei como fica questão decidido? de ordem. Não, eu acho que como a questão de ordem seria se votou ou se não votou. Isso. Como chegamos à conclusão de que a questão não é nem de levantar, nem resolver a questão de ordem, é de trazer direto. Porque há um julgamento interrompido, né? Então, aí não se discutir isso e apenas Vossa Excelência traz. A solução é essa. Aí é o Mas, tem que deliberar. Mas quer dizer, acho que foi nesse sentido, né? mas eu gostaria de explicitar que o tribunal entendeu que melhor Uma solução é cancelar o pregão. Mas a liminar está deferida, modos em rebus, porque é cautelar em adim sem ratificação. E com a discordância da ministra Ellen. Na primeira? Não, a primeira está decidida. Está decidida. A segunda, só cautelar. A segunda é que o ministro Joaquim votou dando a liminar e a ministra Ellen... Não, desculpe, mas nem deferimento da cautelar existe, portanto. Na segunda. Então na segunda não há deferimento, há um julgamento interrompido. A questão de ordem seria quanto ao prosseguimento ou não, a questão de ordem fica no sentido de que a solução é perfeita. converter o julgamento em julgamento definitivo. Converter o julgamento da cautelar em julgamento definitivo a ser oportunamente marcado. Está bem assim? Pois não. Então, isso fica lançado em ata dessa forma. A Corte decidiu em questão de ordem não apreciar a liminar e adentrar diretamente ao mérito da questão em data oportuna a ser marcada. Bem, senhores, são 18 horas, eu encerro esta sessão agradecendo a presença de todos. E aqui encerramos esta edição do Direto do Plenário, com a finalização da sessão plenária desta quarta-feira. Encontro marcado a partir das 2 horas da tarde desta quinta-feira, com mais uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. A cobertura completa da sessão de hoje logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela companhia, claro, e continue conosco na TV Justiça.